Maduro vira herói super bigode em animação da TV estatal da Venezuela. Políticos elogiaram a si mesmo e ao próprio governo. Não é novidade em nenhum país do mundo. O ditador venezuelano Nicolás Maduro, porém, foi mais longe e se lançou como um super-herói, literalmente. A TV estatal do país exibiu na última semana o primeiro capítulo da animação Super Bigode, personagem baseado no ditador, com capas e capacetes de operário, que soube automaticamente, tal qual o Homem de Ferro dos Vingadores, o herói combate o Império Americano e outros inimigos, inclusive opositores representados como galinhas. Na estreia de pouco mais de um minuto, Super Bigode salva os venezuelanos do líder dos Estados Unidos, representado como um personagem de cabelo loiro que lembra o ex-presidente Donald Trump. O vilão aperta um botão vermelho que envia um avião até o país sul-americano, causando um apagão elétrico. O episódio é provavelmente uma referência a uma pane elétrica generalizada que ocorreu em março de 2019, deixando 23 dos 24 estados venezuelanos à escura. Enquanto a oposição culpa o regime pela falta de investimento em hidrelétrica, que gera falhas constantes, Maduro disse na época que se tratava de uma sabotagem provocada pelo governo dos Estados Unidos em conluio com os seus opositores políticos. Dois desses oponentes, Júlio Borges e Henry Ramos, são representados na animação como galinhas que dizem ao líder dos Estados Unidos terem tentado de tudo para derrubar Super Bigode. Armadilhas, mentiras, fraudes e a OEA, Organização dos Estados Americanos. A animação foi exibida pelo canal VTV. Agora, utilizar desenho animado como propaganda política? Existem boatos de que governos de nações estrangeiras, bem lá no passado, tentaram utilizar tentaram utilizar o cinema como máquina de propaganda. Aí eu vou ter que pesquisar isso daí. Então, cinema como propaganda? Cinema como propaganda? Desenho. Agora, como as crianças veem mais desenho animado, aí vai utilizar um super-herói. Vai dizer que vai tentar fazer uma lavagem cerebral para dizer que o seu líder é um super-herói. Entendeu? Ó. Então tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Cinema na Alemanha nazista. O cinema na Alemanha nazista foi um dos meios utilizados no sistema de propaganda nazista. Os nazistas valorizaram o filme como um instrumento de propaganda de enorme poder. O interesse de Adolf Hitler e seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, teve do cinema não apenas o resultado de um fascínio pessoal. A instrumentação do filme para a propaganda tinha sido planejado pelo Partido Nazista já em 1930, quando se tornou o primeiro partido a estabelecer um departamento de cinema. Então você vê aqui na enciclopédia da Wikipedia, ou Wikipedia, como queira chamar, Wikipedia, que o cinema foi utilizado pelo governo da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial como forma de propaganda do governo. Será que
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não copiou essa tática? Utilizar o de cinema como forma de propaganda? Agora vão criar aí um desenho animado em que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é um super-herói para tentar fazer lavagem cerebral nas crianças de classe alta da Venezuela, que Nicolás Maduro é um herói. Sendo que o cinema também já foi utilizado como forma de propaganda. Não só isso, mas olha, se você estudar história, os nazistas fizeram propaganda negra contra os judeus. Os judeus foram vítimas, mas também tem outras pessoas que também foram vítimas. Se não me engano, os homossexuais e as lésbicas foram vítimas dos nazistas ou não? Aí eu vou ter que estudar mais história, mas pergunta aí. Pergunte para um professor de história: os homossexuais foram vítimas dos nazistas? Eu acho que foram. Mas assim, ó, os judeus, que é a parte mais famosa, os judeus foram vítimas da propaganda negra dos nazistas. E assim como os judeus foram vítimas da propaganda negra que os nazistas fizeram, e também existem outras vítimas da propaganda negra nazista além dos judeus. Os judeus são vítimas, mas também tem outras vítimas além dos judeus da propaganda negra. Existem outras vítimas além dos judeus na Segunda Guerra Mundial que foram vítimas da propaganda negra. Mas daí você vai ter que estudar história. Agora, utilizar desenho animado como forma de propaganda. Será que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está copiando os nazistas? Que tentou utilizar o cinema como forma de propaganda nazista? Agora o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vai utilizar desenho animado como forma de propaganda.